irmãos, quero convidá-los a ler uma escritura neste momento comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Muito bem, meus irmãos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal ou natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Obrigado, Pai, por esta leitura que fizemos. Pedimos ao Senhor a tua ajuda neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tentar falar nesta hora um pouco sobre o segundo Adão e a segunda Eva.
Muito bem, meus irmãos, para falarmos do segundo Adão e da segunda Eva, precisamos ter em mente, primeiramente, que o primeiro Adão foi o homem, né? Como diz a própria palavra, que o primeiro homem, ele é da terra, ele é terreno. E o segundo homem, o Senhor, ele é do céu. Certo? Temos aprendido, já temos, pela mensagem do profeta, visto que a noiva de Adão, ela caiu no Éden. Também temos visto que a noiva hebreia, certo? Também ela caiu lá no Calvário, né? Ao rejeitar Cristo. A expressão do irmão Brana na mensagem O Terceiro Selo, quero tomar com vocês na mensagem O Terceiro Selo, para vermos, são coisas conhecidas, né, de cada um de nós, já sabemos, porém precisamos tomar esta base para chegar onde estamos, o segundo Adão e a segunda Eva, certo? Quando nós tomamos o terceiro selo, a partir do parágrafo 127, podemos tomar esses parágrafos para vermos sobre a noiva natural, a noiva hebreia e a noiva espiritual. Certo? 127. Assim fez ele pela segunda Eva, noiva, a mãe de todo vivente espiritual. Vê você? Eva significa a mãe de tudo que é espírito, tudo que é vivente. Eva é mãe de tudo que é vivente. 128. Agora, e quando ele veio a noiva hebreia, ela era a mãe de tudo que vivia, porém ela o rejeitou. Essa era a noiva de Deus, segundo a expressão do próprio irmão Brana, certo? Quero ler o parágrafo 122, na mesma mensagem, o terceiro selo, certo? 122. Diz assim: agora observe, agora a Eva foi prometido isto, mas quando aquela noiva foi contra e rejeitou, quando a verdadeira palavra veio a ela, assim a mulher rejeitou conhecer a noiva hebreia, pois ela era a noiva de Deus. Ela a rejeitou em divórcio, correto? Ela era a noiva de Deus. Então a noiva hebreia, aquela igreja, aquela noiva hebreia, os judeus, que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, aqueles que não receberam era a noiva hebreia. Segundo a expressão do irmão Brana, ela era a noiva de Deus, certo? Agora, tomando aqui a mensagem do profeta, ainda o terceiro selo, podemos tomar o 130, parágrafo 130. O irmão Brana vai falar. A Eva espiritual, agora, aquela é a igreja, a noiva de Cristo. Então, quando você tem o início, né,
era cristã, aquela igreja pentecostal original, lá da igreja apostólica, com o fundamento apostólico, que era o próprio Jesus Cristo, esse fundamento que ninguém poderia tirar e colocar outro fundamento, com a doutrina apostólica, aquela igreja que recebeu o Espírito Santo lá no cenáculo, que aquele Espírito se partiu com língua de fogo em cada um dos apóstolos, aquela agora era a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, certo? A noiva de Cristo. Vamos continuar a leitura do parágrafo, só para vocês me acompanharem. Estou um pouco ruim da garganta, mas dá para prosseguir. Parágrafo 130, a noiva de Cristo. Então, Eva espiritual, agora, aquela é a igreja, a noiva de Cristo. Ela caiu, não no Éden, mas em Roma. Veja, no concílio de Nicéia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que desceu a Nicéia e ouviu o arrazoamento dos romanos, em vez de ficar com a palavra, ela caiu, e tudo ao seu redor morreu juntamente com ela. Agora, assim como a Eva natural caiu, a Eva espiritual caiu. A noiva de Deus caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma, em Nicéia. 147, o parágrafo. 147, do terceiro selo. O profeta diz: Deus deu a ela, como ele o fez a Eva no jardim do Éden, a esta última Eva aqui. A última Eva aqui. A igreja pentecostal. O princípio da igreja. A igreja ela mesma é a mãe de todo vivente, porque uma vez que eles foram ali, mas veja, quando eles tomam os pecados dela, eles morrem com ela. Então, eu quero grifar essa parte aqui, ó. A esta última Eva aqui. A esta última Eva aqui. Certo? Esta última Eva aqui, quem é? Era a igreja pentecostal, a igreja apostólica. Quando fala de última Eva, significa, irmãos, que quando Deus fosse restaurar nos últimos dias, certo? A noiva, ela não seria uma outra noiva. Ela seria a mesma noiva restaurada. A noiva que apareceria nos últimos dias, ela não seria uma outra noiva. Seria aquela noiva do Pentecoste restaurada, do mesmo material que aquela primeira noiva. Que nós sabemos que a noiva ela é composta, de centenas de milhares de irmãos por toda parte. A noiva, nós sabemos que ela é de todas as eras, certo, meus irmãos? Nós sabemos que isto é real, isto é verdadeiro. O próprio irmão Brana diz na mensagem, quero ler com você, a mensagem Escolhendo uma Noiva. Escolhendo uma noiva. Tomar com vocês o parágrafo onde o irmão Brana fala. Escolhendo uma noiva. Onde ele diz que a noiva, parágrafo 50 da mensagem Escolhendo uma Noiva. Ele diz que a noiva não será uma pessoa, certo? A noiva não será uma pessoa.
Vamos lá? Parágrafo 50, o profeta diz: observe agora, ela podia ter apenas um marido, porque a mulher foi feita para o homem, e não um homem para a mulher. Todas aquelas 500 mulheres, eram esposas de Davi. Aquilo era um tipo, quando Cristo se assentar no trono do milênio, sua noiva não será uma pessoa, mas será dezenas de milhares, a noiva, todos em um. E Davi possuía muitas esposas individuais, mas apenas todas elas juntas eram a sua esposa. Como todo o corpo de crentes forma a noiva de Cristo, porque ela foi a mulher, ele era o homem. Agora nós fomos feitos para Cristo. Cristo não foi feito para nós. É isto o que estamos tentando fazer hoje em nossos textos, é tentar fazer com que a palavra, a qual é Cristo, se encaixe em nós, em vez de tentarmos nos encaixar na palavra. Esta é a diferença. Certo? Então, meus irmãos, temos visto isto, certo? Que Davi era um tipo de Cristo e suas esposas, 500 mulheres, era um tipo da noiva. Quando se assentar no milênio, certo? A noiva lá no milênio não será uma pessoa. Então temos essa revelação, esse conhecimento que a noiva ela é composta, de exatamente dezenas de milhares de irmãos, desde a primeira era, passando por todas as eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, certo? Até o arrebatamento. Então são centenas de milhares, dezenas de milhares de pessoas que compõem a noiva, que vai estar com ele, Cristo, no milênio. Correto, meus irmãos? Mas eu queria chamar a sua atenção, esclarecendo essa parte, que a noiva do último dia é a segunda Eva, certo? A segunda Eva. Porque esta segunda Eva, como nós temos já lido no terceiro selo, ela caiu em Nicéia, certo? Caiu lá em Nicéia e ela se prostrou aos dogmas, ela largou a palavra, ela rejeitou, certo? A Cristo, o marido. Por isso que ela é chamada na Bíblia de a meretriz, ou a grande prostituta, em Apocalipse 17. Mas quem caiu foi aquela igreja, a mesma que tinha recebido o Espírito Santo lá no cenáculo, e que tinha a palavra, e que fazia as mesmas obras que Jesus fez. Você sabe que Pedro, sua sombra, curava. A igreja apostólica tinha o poder, a manifestação de Deus, a unção divina, porque agora era Cristo na igreja, aquela igreja apostólica, a palavra pura, cujo animal em Apocalipse 4, verso 7, mostra que era o animal, o leão, mostrando a palavra pura. Os demais animais, os 4 primeiros selos, o boi, o animal com rosto de homem e a águia voando. Você logo percebe que, então, no princípio, o leão estava mostrando a palavra pura, a doutrina original, apostólica, a noiva, a segunda Eva, que caiu em Nicéia. Agora, vamos tomar um pouco aqui da mensagem do profeta, seguindo
Queria ler com você. Perguntas e respostas número 1. Perguntas e respostas número 1. Parágrafo 152. Porque você tem apenas o primeiro Adão, que é exatamente aquele natural que vem da terra, que é terreno, e você tem apenas o segundo Adão, que é o segundo homem, que é o Senhor, que é do céu. Você não tem um terceiro Adão. Você não tem uma terceira Eva. A Bíblia é bem clara. Você tem o primeiro Adão e o segundo Adão, o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão por quem veio a morte, o segundo Adão por quem veio a vida. Certo? Aí você toma isto. Vamos tomar aqui a mensagem. Perguntas e resposta número 1, parágrafo 152. Tomando isto. Vamos ler o parágrafo. Quando Jesus padeceu naquele corpo, ele padeceu porque um homem e uma mulher são uma pessoa. Eva foi tomada de Adão. E a igreja, que sucedeu? Deus abriu um lado de Adão e daí tirou uma companheira, a noiva. E no Calvário, Deus abriu um lado de Jesus e tirou sua noiva. Veio? E quando Jesus morreu no Calvário, recordem, a noiva não foi tomada do corpo até que o corpo tivesse morto. Ele já havia morrido e eles iam quebrar suas pernas. E o profeta disse: não haverá nenhum osso quebrado. Salmo 34, verso 20. Assim sendo, de fato, eles retiraram o martelo para quebrar uma perna. E um homem se aproximou com uma lança e a introduziu em seu coração. E saiu água, sangue, e ele já estava morto. E já estava redimida, ela já estava redimida em corpo por meio de sua morte. Assim sendo, não há mais período de tribulação e padecimento para a noiva. Vê? Ela entra, porém a igreja gentia, que apenas denominacionais, crê nele e toma créditos e denominacionais e assim por diante, e assim sucessivamente. Então você vê, irmão Branham explicando que ele, Deus, abriu um lado de Jesus e tirou sua noiva. Certo, meus irmãos? E é exatamente essa noiva que ele tirou do seu lado, da qual saiu água, sangue, e ele verteu o seu espírito, que justamente ele tirou sua noiva, a segunda Eva, a igreja apostólica, a noiva de Cristo. Certo? E Jesus Cristo é o segundo Adão, o último Adão. A Bíblia fala que ele é o último Adão. Se ele é o último Adão, não há um terceiro Adão. Para tirar desse terceiro Adão uma terceira Eva. Não. Você está entendendo a lógica? Então veja, lá em Apocalipse 10, completo, nós podemos ver ali que não há ali um terceiro Adão para tirar dele uma terceira Eva.
Quando você vê em Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto, eu te pergunto, quem é este anjo forte que vem do céu? Se não o segundo Adão, Cristo. Porque o segundo e último Adão, a Bíblia fala que ele é o último Adão, ele é do céu. Ele veio para a terra porque ele precisava redimir sua noiva, por meio da morte, do seu sangue, mas ele voltou para o céu. Ele no céu ele esteve durante 7 eras, 2 milênios, mas ainda é o segundo Adão e último Adão. Então, quando ele vem do céu, no final da era de Laodiceia, a era pentecostal, ele desce com o livrinho aberto, ele pisa na terra e no mar. Você está vendo ele descendo do céu? Quem é que está descendo, senão Cristo? Mombrana disse que aquele anjo forte que vem do céu, ele é Cristo. E quem é Cristo, senão o último Adão? Então, em Apocalipse 10, não tem um terceiro Adão para tirar dele uma terceira Eva. Pois só há 2 Evas, 2 Adão e 2 Evas. Eu sei que você vai dizer, não, mas teve a Eva no Éden, teve a Eva hebreia, a segunda, teve a Eva de Cristo, a terceira que caiu. Eu estou me referindo à queda do homem e ao levantamento do homem. Certo? Vamos tomar aqui a mensagem. Shalom, parágrafo 50. Essa mensagem foi pregada em 12 de janeiro de 64. Eu espero que tenha no busca, né? 12 de janeiro de 64. Parágrafo 150. Vamos ler, então, o 150, mensagem Shalom. Você está entendendo, irmão? Muito bem, espero que os irmãos estejam entendendo. Vamos lá? 150. E durante este tempo, o profeta está falando aqui, durante este tempo, ele mostrou muitos tipos de Messias. Ele mostrou desde lá de Adão até ao Messias, primeiro e o último Adão. Primeiro e o último Adão. Primeiro Adão, o terreno, que é da terra, natural. E o último Adão, que é do céu, é o Senhor. Então, se é o último Adão, não tem um terceiro Adão. Vamos prosseguir aqui. Primeiro e o último Adão. Um deles do mundo e o outro do céu. Um terrestre e o outro celestial. Um veio do céu e o outro veio da terra, mas prometeu um Messias. Ele levou milhares de anos para cumprir isto. Então, meus irmãos, este Adão, o último Adão, que é o segundo Adão, ele é do céu, ele é o Senhor, certo? Ele é o segundo e último Adão, então não há terceiro Adão. Em Apocalipse 10, não há terceiro Adão, para tirar dele uma terceira Eva. Certo, meus irmãos? O que acontece que ele, quando vem do céu, está vendo o anjo forte vindo do céu, ele vem com o livrinho aberto. Quem é que vem do céu com o livrinho aberto? Esse anjo forte. Suas características mostram que é Cristo. É isso? Ele vem vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Quem é este com essa característica, senão Cristo, o segundo e último Adão, que vem do céu? 1 Tessalonicenses 4,
verso 16, mostra que quem vem do céu é exatamente o Senhor. E ele vem do céu, claramente, ele vem do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Quem é que vem do céu? É o segundo Adão, segundo e último Adão. Diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então não é outro que desce. É o mesmo Senhor, o segundo e último Adão que subiu. Esse segundo e último Adão que desce em Apocalipse 10, 1. Ele vem descendo do céu. Segundo e último Adão. Ele vem fazer o quê? Ele vem exatamente para, em Apocalipse 10, trazer sua noiva, obra-prima, a restauração outra vez. Ali em Apocalipse 10, assim como não é um terceiro Adão que desce no Apocalipse 10, 1, é o mesmo Adão, segundo e último que subiu, é o mesmo Adão, segundo e último Adão que desce em Apocalipse 10, 1, segundo Adão e último Adão que desce em Apocalipse 10, 1, que é o mesmo Senhor que desce do céu, para exatamente tomar a restaurada, renovada, reedificada, segunda noiva. Em Apocalipse 10:1 você tem a segunda noiva restaurada. É aquela segunda noiva que lá no Pentecostes recebeu a palavra, a doutrina apostólica, e que eles tinham em si o Espírito Santo. Pois Jesus havia dito, aquele Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vocês que habitam comigo, vocês conhecem o Espírito de verdade porque habita com vocês. Era ele em carne. E estará em vós. Era quando ele saísse da carne, na cruz, descesse no Pentecostes, para estar não com eles, porém neles. Neles. E você sabe que a Igreja Apostólica tinha o poder e a autoridade do Espírito Santo ao ponto da sombra de Pedro curar. Mentir para um dos apóstolos era mentir para o Espírito Santo. Você conhece a história de Ananias e Safira. Então veja, meus irmãos, aquela segunda Eva, a Igreja Apostólica, que caiu em Nicéia, ela tinha que vir sendo restaurada até chegar à plenitude, à restauração, até chegar à obra-prima da noiva outra vez. Não outra noiva, uma terceira noiva, mas a própria segunda restaurada. Vamos tomar aqui na mensagem do profeta o lugar de adoração provido por Deus. Certo, meus irmãos? O lugar de adoração provido por Deus, porque nós temos que tomar o último Adão, o segundo e último Adão, para tomar a sua segunda e última Eva, no último tempo, no último dia. E aqui aparece, aqui no final, não é uma terceira Eva, tirada de um terceiro Adão. Isto é antibíblico. Isso não existe na Bíblia e muito menos na mensagem. A Bíblia é clara, ela diz que ele é o último Adão. O primeiro Adão veio da terra, natural, e o segundo e último Adão veio do céu. Ele é o Senhor. Não há outro. Então vamos tomar a mensagem, o lugar de oração 196. Me acompanhe, por favor. É preciso tomarmos esta restauração desta árvore noiva, restauração desta obra-prima, esta obra-prima noiva.
que é a segunda Eva restaurada, restabelecida. Ok? Vamos lá? 196. A igreja passará por justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais. Agora eu quero grifar essa parte aqui. E prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem. Certo, meus irmãos? A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo ou os pentecostais, prosseguirá direto até a perfeição do Filho do Homem. Quando o esposo e a esposa serão as mesmas pessoas, Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. Agora você vê onde estamos? Então eu quero chamar sua atenção para esta restauração, que quando a semente noiva caiu lá em Nicéia, a semente noiva caiu em Nicéia, ela brotou em Lutero, o talo, cresceu com a borla Wesley e foi até a casca pentecostal. Certo, meus irmãos? Até a casca pentecostal. O que era esse processo? Era Deus restaurando sua noiva outra vez, até chegar à perfeição. Mas quem é que é a perfeição? A perfeição tem que ser o Senhor, o segundo e último Adão, porque ele é do céu. Nenhum homem na terra é perfeito. Por isso a perfeição tem que vir do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O anjo forte vem descendo do céu com o livrinho aberto. Ele é o segundo e último Adão, a perfeição, o Filho do Homem. No Monte Pôr do Sol, desceu ali o segundo e último Adão, não o terceiro, o segundo e último Adão, pois agora a igreja havia passado por justificação com Lutero, com a santificação com Wesley e chegado ao batismo com o Espírito Santo com os pentecostais, até que a perfeição do Filho do Homem apareceu. E nesse tempo, voltando à leitura aqui, 196, diz o profeta: quando o esposo e a esposa serão a mesma pessoa, Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva. Em sua noiva. Quem é essa noiva? Senão a segunda Eva restaurada com a restauração de Lutero, Wesley e Pentecoste. Quando você tem a era laodiceana, a era pentecostal, que Brana sai da era para ir à pedra de coroa, está indo à perfeição do Filho do Homem, Cristo, o segundo Adão, que havia descido do céu agora no Monte Pôr do Sol, cumprindo Apocalipse 10, de 1 a 7, como bem disse o nosso profeta. O que foi aquilo no Monte Pôr do Sol? Diz ele: Deus confirmando sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então, você vê a noiva chegando à perfeição nos dias do irmão Brana. A noiva sendo um com o noivo nos dias do irmão Brana. O segundo Adão, Cristo que vem do céu, tornando-se um na carne de Brana,
a noiva. Quando você tem ali a coluna de fogo na cabeça do profeta Brana, quem é aquela coluna de fogo ali? Senão Cristo, o segundo e último Adão. Aí talvez alguém diga, não é assim, porque a coluna de fogo que apareceu para Paulo em caminho a Damasco é a mesma coluna de fogo que apareceu na cabeça de Brana. E quando Paulo olhou para a coluna de fogo, sendo ele um estudioso da Bíblia, do Antigo Testamento, ele sabia que no Velho Testamento a coluna de fogo era o Senhor. E Paulo perguntou para o Senhor, a coluna de fogo: quem és, Senhor? E a coluna de fogo respondeu para Paulo: eu sou Jesus. Quem é Jesus? Senão o segundo e último Adão. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o segundo e último Adão. Então aquela coluna de fogo é o segundo e último Adão. Não tem terceiro Adão. Ali está na cabeça do profeta o segundo e último Adão. Quando você tem Brana, você tem... irmão. Quando você tem Brana, o sétimo anjo que esteve na terra no tempo da sua vinda, segundo o irmão Brana disse na mensagem, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, 41, ele disse que o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Vinda de quem? Do segundo e último Adão. Ele vem do céu com o livro aberto, é ele. Do segundo e último Adão. Ele vem para quê? Para que sua noiva, no tempo do irmão Brana, ele era a noiva. Assim como Lutero veio na restauração, trazendo a justificação. O Wesley trazendo a santificação. Pentecostais com Charles Parham, William Seymour trazendo os dons de Brana dentro da era pentecostal, com a primeira e segunda etapa. Mas na terceira etapa, Brana sai da era a encontrar esta coluna de fogo. O que essa coluna de fogo falou para o irmão Brana? Na visão da tenda, disse: eu te encontrarei ali dentro. Esta será a terceira etapa. E Deus cumpriu a visão da tenda e encontrou aquela luz que é Cristo, o segundo e último Adão. Encontrou a noiva Brana no quartinho. E ali, esta noiva, que veio sendo restaurada durante as eras, com Lutero, justificação, com Wesley, santificação, Lutero, justificação, Wesley, santificação, Pentecostais dos dons, chegou na perfeição desta segunda Eva. É a segunda Eva, segunda e última Eva, restaurada. Quando chegou Brana, aquelas obras que os irmãos apóstolos faziam na primeira manifestação, foi feito nesta Eva Brana. Voltou ao original. Segura isso, meu irmão. Brana não é o noivo. O noivo é o segundo Adão, a coluna de fogo. Eu sei que você vai dizer que nunca ouviu que Brana é o noivo. E de fato nunca ninguém falou que Brana é o noivo. Mas quando você ouve dizer, quando nós falamos, ou alguém diz que Apocalipse 10, de 1 a 7, é o noivo, e de 8 a 11 é a noiva, teoricamente estamos excluindo Brana desta noiva. O que precisamos entender é que Apocalipse 10, 1, o Cristo, o anjo forte que vem do céu, ele é o noivo, Cristo é o noivo que vem do céu para encontrar sua noiva, Brana. Brana faz parte da noiva. E ali, Apocalipse 10, de 1 a 7, o segundo e último Adão
vindo para mostrar a restauração da obra-prima noiva brana, na manifestação completa da deidade nesta noiva. Ele se tornou um, o segundo e último Adão, com esta segunda e última noiva brana. Talvez você diga: bom, pastor, você está se excluindo da noiva e os demais irmãos. Não, nós não estamos nos excluindo da noiva. Nós sabemos posicionar as coisas. Certo, irmãos? Sabemos posicionar as coisas. Nós estamos e fazemos parte desta noiva brana. Tanto é que nós chamamos brana. Nós chamamos brana. Brana é esta família, essa obra-prima, noiva, que prossegue do 8, verso 8 a 11 de Apocalipse, para comer o livrinho e profetizar outra vez. Ali não é uma terceira noiva que aparece em Apocalipse 10, de 8 a 11, como se Apocalipse 10, de 1 a 7 fosse o noivo, e de 8 a 11 tirado do 1 ao 7. Não. Você tem que entender perfeitamente que a Bíblia diz, a mensagem nos mostra, que a noiva foi tirada de Cristo. E no Pentecostes estava a noiva de Cristo, que caiu em Nicéia. Mas essa mesma noiva seria restaurada à perfeição outra vez, com a vinda deste perfeito noivo, Cristo, segundo Adão, para trazer a segunda Eva outra vez, na perfeição. Não há como tirar do 1 ao 7 uma outra noiva, porque seria um terceiro Adão e uma terceira Eva. Você está entendendo? E não há terceiro Adão e uma terceira Eva. O que temos em Apocalipse 10 é o segundo Adão, o último Adão que vem do céu, que é Cristo, para trazer esta restauração da sua segunda Eva, brana, e nós. Brana no seu dia e nós aqui, em Apocalipse 10, de 8 a 11. Brana no seu dia para comer o livrinho e profetizar a primeira vez, sem explicar a terceira etapa. E como nós somos brana, fazemos parte da noiva brana, aqui no final, Deus levanta um trabalho, Deus levanta um ministério, que é o mesmo ministério de brana, para comer livrinho e profetizar outra vez, repetir a profecia. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Eu espero que você esteja entendendo, certo? Mombrana diz na mensagem a festa das trombetas, certo? A festa das trombetas, 101. Quero ler com você a festa das trombetas 101, onde o irmão Brana fala, né, que a noiva conheceria o seu esposo, o seu companheiro. Vamos ler? 101, ele diz: agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, ele quem? O segundo e último Adão, não o terceiro Adão. Em Apocalipse 10, quero deixar bem claro que não há um terceiro Adão. Brana não é o terceiro Adão, para tirar de Brana uma terceira Eva. Não. Brana não é o terceiro Adão, para tirar de Brana a terceira Eva. Apocalipse 10, de 1 a 7, não tem um terceiro Adão, para tirar do verso 8 a 11 uma terceira Eva. Não, o que tem em Apocalipse 10, 1 é Cristo, ou o segundo Adão, o último Adão que vem do céu, para manifestar-se e encarnar-se na sua segunda Eva restaurada. É a mesma.
o mesmo material da primeira Eva. Aquela segunda Eva lá atrás, os pentecostais, os apóstolos. E aqui em Apocalipse 10 é a segunda Eva restaurada por Lutero, Wesley, pentecostais, até a pedra de coroa. Cristo, segundo Adão, vem e aperfeiçoa esta igreja, com a revelação dos selos, com a revelação da terceira etapa, do livro aberto. Certo, meus irmãos? Então vamos aqui, a mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 101. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, ele quem? O segundo e último Adão, Cristo que vem do céu. Certo? É para trazer o povo de volta à palavra. É para trazer o povo de volta à palavra. Que palavra? Aquela palavra que estava lá no princípio, na segunda Eva. Que eles caíram da palavra. Prosseguindo. É para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro. Quem é esse esposo, companheiro? A palavra revelada. Então, o esposo, o companheiro, é a palavra revelada. E quem é a palavra revelada, senão a coluna de fogo, o segundo e último Adão? A coluna de fogo é o segundo e último Adão, é o que vem do céu, a palavra revelada. Então, Apocalipse 10, de 1 a 7, você tem o segundo Adão, não o terceiro Adão, para tirar dele uma terceira Eva. Aquela Eva, a segunda Eva, foi tirada de Cristo no Calvário. Saiu água, sangue, ele verteu seu espírito, ele tirou sua segunda Eva. Ela, quando caiu em Niceia, Deus prometeu restaurar esta mesma Eva, não outra, é a mesma. A segunda Eva, e ele veio com Lutero, com Wesley, com os pentecostais, e chegou à perfeição da pedra de coroa, quando William Branham, a noiva do seu dia. Porque a noiva do seu dia? Porque a noiva, ele faz parte da noiva. Se nós colocarmos Apocalipse 10, de 1 a 7, como noivo, estaremos excluindo Branham da noiva, uma vez que a noiva, ela é só do verso 8 a 11. Estaremos tirando o versículo 7, o sétimo anjo, da noiva, de Apocalipse 10, de 8 a 11. Portanto, nessa ideia, Branham não fará parte da noiva. Mas se você unir Apocalipse 10 como sendo um só, como bem disse o irmão Branham na mensagem da festa das trombetas, 264, ele disse que quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 era o sétimo selo. Apocalipse 10 inteiro. Então, qual é a revelação? É que o irmão Branham faz parte da noiva. Ele era a noiva, ômega, a noiva palavra. Ele era a noiva restaurada, a obra-prima, tão perfeito, porque o segundo Adão e último Adão, Cristo, veio do céu para a sua segunda e última noiva, Branham, no seu dia, na perfeição da restauração da palavra completa, na plenitude da deidade entre seu povo outra vez. Cristo em sua noiva, Cristo em sua noiva, Cristo em sua noiva, Branham, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, o segundo Adão. Aleluia! Você entende isso, meus irmãos? Espero que sim. O pensamento de que William Branham é o terceiro Adão é incorreto. Mesmo sem ter isso escrito em parte alguma na Bíblia e na mensagem, embora isso seja compreendido, fica bem claro
que a noiva do último dia que não precisou de um outro Adão. A noiva do último dia não precisou de um outro Adão, senão do segundo e último Adão. A noiva do último dia não precisou de um outro Adão. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo disse que Jesus Cristo foi o último Adão. O último Adão, quero ler com você de novo. 1 Coríntios. Jesus foi o último Adão. Jesus foi o último Adão. Então em Apocalipse 10 não tem uma terceira noiva, porque não tem um terceiro Adão. Você está entendendo isso, meu irmão? 1 Coríntios, capítulo 15. Para o versículo, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Quero grifar essa parte aqui, ó. O último Adão, em espírito vivente, o último Adão. Quem é esse último Adão? Ele é o anjo forte, ele é a coluna de fogo, e é o mesmo Senhor que desce do céu. Então nós não precisamos, lá em Apocalipse 10, de um terceiro Adão. Não podemos dizer que essa noiva aqui, João, é tirada de Brana, porque seria um terceiro Adão. Você tem que ver o segundo e último Adão em Apocalipse 10:1. Ele é a coluna de fogo, ele é Cristo, o anjo forte que vem. O segundo e último Adão. Na terra você tem um sétimo anjo, que é parte da noiva, trazendo a restauração, Cristo perfeito, vindo para a sua noiva Brana. A obra-prima outra vez. A noiva obra-prima. A noiva restaurada. Por Lutero, Wesley, Pentecostais, Brana, a perfeição. O próprio nome Brana é 7, é perfeito, é perfeição. Segundo o irmão Brana disse na carta áudio ao irmão Livaile. Nós estamos e fazemos parte de Brana. Esses que vêm depois de Brana, no verso 8 a 11, também é noiva, são os pastores, evangelistas e mestres, que comem o livrinho e profetiza outra vez, também são Brana. O nome dessa noiva aqui, de Apocalipse 10, 8 a 11, não é João, é Brana, é um novo nome. Então o apóstolo São Paulo disse que Jesus Cristo foi o último Adão, mas ele é o ressurgimento da mesma noiva. Em Apocalipse 10, Brana, a noiva, na perfeição, ele foi o surgimento da mesma noiva, que entrou na terra lá em Niceia, na era das trevas, lá na era de Esmirna. Quando os cristãos morreram, a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos. Ali estava sendo enterrada a semente noiva, sob a perseguição, que sendo morta assim como um grão de trigo, brotou em Lutero, ergueu-se em Wesley, chegando ao estágio da casca em Pentecostais, na era de Laodiceia, onde a noiva, que é o grão, em seu estágio perfeito, representada por William Brana. Aleluia. Representada em William Brana. Ela foi Brana, a semente, a noiva perfeita, foi abrigada e protegida até o tempo em que ela foi expulsa de Laodiceia e foi encontrar-se com a palavra Cristo, a coluna de fogo, na pedra de coroa, onde então é manifestado o Filho do Homem, quando a carne da noiva é coluna de fogo, tornando-se um.
quando a carne brana e a coluna de fogo tornaram-se um. Por isso Brana disse, ela já está unida. Aleluia. Então você tem o segundo e último Adão, Cristo, a coluna de fogo, que vem do céu, em Apocalipse 10:1. Na terra você tem a noiva Brana, a noiva obra-prima, onde Cristo se encarna nesta noiva perfeita, trazendo a luz da revelação dos selos. Quem é Cristo senão os selos? Cristo e os selos tornando-se um na carne da noiva Brana. Aleluia. Eu não estou excluindo o verso 8 a 11, não estou excluindo João, não estou excluindo esse trabalho excelente, maravilhoso e necessário que Deus fez ao levantar uma só pessoa para comer o livrinho lá atrás e profetizar outra vez. Foi uma só pessoa quando estava sozinho, profetizando sozinho. Hoje, meu filho, você tem a mensagem profetizada outra vez por evangelistas, pastores e mestres, que é esta segunda, faz parte dessa segunda e última Eva, Brana. E assim como Brana teve em si o ministério perfeito de Cristo, a deidade, fazendo as mesmas obras que Jesus, o segundo Adão, fez lá atrás, quando esteve em carne. Ele teve a palavra falada. Nós chegaremos a esse estágio lá quando chegar o aperto, diz o profeta. E vocês, quando estiverem pressionados, vier o aperto, vigiem então a terceira etapa, a palavra falada. Ele deu 5 exemplos: a cura da irmã Brana, a ressurreição do peixinho, a salvação dos filhos da irmã Ratimusa, a criação dos esquilos e o controle da natureza. E que vocês estão vendo, diz o irmão Brana, temporariamente manifestar-se em sua plenitude. Vigie então, quando vocês estiverem pressionados. Eu creio nesse poder, nesta manifestação que atingirá os crentes desta mensagem, da terceira etapa, desta noiva obra-prima que começou com o irmão Brana, na perfeição da palavra, que não foi só a revelação dos selos, mas também a palavra falada. Eu creio que isso deve acontecer com esses ministros, irmãos e irmãs, crianças, jovens e adultos e anciãos, que estão sendo alimentados com esta palavra, obra-prima, a se tornarem aquilo que Brana foi. Quando chegar o aperto, você verá então, diz o profeta, o que tem se manifestado temporariamente na sua plenitude. Irmão, não precisará orar, interceder, você tem isto e usará isto na sua plenitude. Quero ler com você na mensagem para concluir, né? A obra-prima. Mensagem, a obra-prima. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Então, em Apocalipse 10, não temos um terceiro Adão para tirar uma terceira Eva. Isso é inescriturístico, isso é antibíblico, isso é antimensagem. Em Apocalipse 10 você tem o último Adão, que não tem 3 Adão. O último Adão, que é Cristo que vem do céu, e encontra a sua noiva restaurada, a segunda Eva. É a mesma, é a mesma, é o mesmo material, é o mesmo. Não tem uma terceira Eva. Não tem uma terceira Eva. Eu sei, você vai dizer a Eva natural no Éden, a Eva hebreia, a segunda, e a Eva espiritual. Cristo no Calvário. A Eva que foi tirada de Cristo do Calvário, onde verteu sangue, água, sangue, ele verteu, rendeu o seu espírito. Não a Eva de Deus,
A noiva de Deus, a hebreia, não me refiro a esta, mas a Eva que saiu de Jesus no Calvário, que é a igreja primitiva, apostólica, que perdeu sua origem lá em Nicéia. Ele prometeu levantar esta segunda Eva, não uma terceira, mas a segunda, e trouxe Lutero, trouxe Wesley, trouxe os pentecostais, até que trouxe Brana na perfeição da palavra, na manifestação da coluna de fogo em carne humana, com o ministério profético da pedra de coroa, do segundo Adão em carne humana, em sua noiva, Brana. Agora, esse segundo Adão, em sua noiva ainda, pastores, evangelistas e mestres, pois ele esteve em seu profeta e apóstolo de Efésios 4:11. Uma vez que aqui não tem profetas videntes. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. 170, a obra-prima. Preciso terminar. 170, a obra-prima. Aleluia. Certo? Meus amados irmãos, você está entendendo, irmão? Então não podemos dizer de forma alguma que Apocalipse 10, de 1 a 7 é o noivo e de 8 a 11 a noiva. Não podemos dizer isso. Não podemos dizer que de 1 a 7, de Apocalipse 10, de 1 a 7 é o noivo e que de 8 a 11 foi tirado do 1 ao 7. Porque aí você teria um terceiro Adão saindo uma terceira Eva. E você estaria excluindo Brana desta segunda Eva, desta noiva. Certo, meus irmãos? Não podemos excluir Brana da noiva, ele faz parte da noiva. Vamos lá? 170. A palavra tem, não terá futuro, mas tem presente. A palavra tem se tornado carne. Quem é a palavra? Não é o segundo Adão? Não é Cristo? A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17, Malaquias 4 e todos. Isto é correto, e Apocalipse 171. Toda a vida que estava no talo, quem é o talo? Não é a noiva? Lutero? Quem é o talo? Não é a noiva? Lutero? Toda a vida que estava no talo, borla. Quem é a borla? Não é a noiva? Wesley? E casca? Quem é a casca? Não é a noiva? Pentecostais? Até agora, reunida e casca está, não é estará, está reunida na semente. Toda a vida que estava na borla, no talo, bola e casca, está agora. Está agora, não é estará, está agora. Reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado ômega. O primeiro se tornou o último o primeiro. A semente que chegou, passou por um processo. A semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. Qual foi a semente que veio, enterrou na terra e passou por um processo? Não foi a semente noiva? Foi enterrada e passou por um processo para se tornar a semente outra vez, a semente noiva, a segunda noiva, segunda Eva. É a mesma, não é outra, é a mesma. A semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden, morreu ali, voltou
daquela semente imperfeita que morreu ali. Voltou a semente perfeita, o segundo Adão. Então, quando você tem Eva, certo? Quando você tem Eva, aquela semente caiu lá no Éden. O que aconteceu? Ela morreu. E dali voltou daquela semente imperfeita que morreu ali, voltou a semente perfeita, o segundo Adão. O segundo Adão lá no Calvário, certo? 172. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma. A primeira Eva que caiu foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho. Agora se tornou, quero grifar isso. Tornou o que, irmão Brana? Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A verdadeira noiva outra vez está no tempo de Brana. A semente de volta com a palavra original outra vez. Quem? No tempo de Brana. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada do meio. Nunca falou nada de Lutero, Wesley, senão o alfa e o ômega. Cristo, o segundo Adão, vindo em Apocalipse 10:1. A noiva alfa, Pentecostes, sendo restaurada em Apocalipse 10, 7, 8, 9, 10 e 11. Outra vez, a segunda Eva. Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom, irmãos, porque nós conseguimos enxergar esse trabalho magnífico do segundo Adão e da segunda Eva. Certo, meus irmãos? Você entende isso? Glória a Deus. Eu não sei se eu li o único lugar de adoração provido por Deus, 151. Aleluia. Vamos concluindo, né? Glória a Deus. O único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 151. Certo? O único lugar de adoração provido por Deus. Enquanto procuramos aqui no busca para lermos, eu queria só enfatizar, né? Eu vou apenas citar para você. Você depois procura lá na mensagem. Eu não vou ler, vou apenas citar para você. Perguntas e respostas sobre os selos, você depois procura lá a pergunta 22, no parágrafo 333, onde perguntaram para o irmão Brana: irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Então, quando se fala isso, logo se pensa, bom, então a noiva, o ministério antes do rapto, ele deve ter começado aqui no ano 2000, o ministério
O ministério antes do rapto. O ministério, certo? Aí Brana diz, respondendo à pergunta, teria a noiva de Cristo um ministério? O que é um ministério? Ministério é o dom, é a exposição, é a pregação, certo? Que começou quando esse ministério antes do rapto. Vamos aqui. O profeta diz, sim, claro, a noiva de Cristo terá um ministério antes do rapto. Sim, claro. Isto é o que está acontecendo agora no tempo do irmão Brana. Isso quer dizer o quê? Que no tempo do irmão Brana, o ministério da noiva antes do rapto já tinha começado. Não é isto certo? E a noiva de Cristo é o quem? Uma terceira noiva? Uma terceira Eva? Não. Ele é a segunda Eva restaurada. Pois só há o segundo e último Adão para uma segunda e última Eva, esta Eva restaurada, com Lutero, Wesley, Pentecostais, até a revelação dos selos. E Brana era esta noiva no dia dele, restaurada, uma obra-prima. Então Brana diz, certamente, isto é certo, isto é o que está acontecendo agora, o ministério da noiva. A noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo. Claro, ela vai ter um ministério antes do rapto. Ela é formada. Ela é quem? A noiva. Então, aqui que eu queria chamar a sua atenção, a noiva de Cristo, ela é formada. Que noiva? Veja bem, irmão, eu não estou me referindo à noiva das eras, essas dezenas de centenas de irmãos de todas as eras que vai no rapto. Não, eu estou me referindo à noiva que tem um ministério antes do rapto, que não é a noiva, os irmãos na era de Paulo, não é os irmãos da noiva na era de Irineu, não é os irmãos da noiva na era de Martim, não são os irmãos na era de Columba, não são os irmãos na era de Lutero, não são os irmãos da noiva da era de Wesley, não são os irmãos na era pentecostal. Não. Estou me referindo à noiva que tem um ministério antes do rapto. Esta noiva, o profeta diz aqui, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. E que naquele dia do irmão Brana, ela já estava exercendo o ministério antes do rapto lá, porque Brana era a noiva, obra-prima. Ele era o profeta daqui de Efésios 4:11, de que forma a noiva. Ele era o apóstolo e profeta Brana, noiva. Verso 7 de Apocalipse 10. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como nos seus profetas e seus servos. Esse verso 7, você vê o sétimo anjo, ele é o profeta e apóstolo de Efésios 4:11, que compõe a noiva, que no seu dia já tinha um ministério começado antes do rapto. Quando você chega no verso 8 a 11, você tem ali compõe a noiva ainda os evangelistas e pastores e mestres, que come o livrinho para profetizar outra vez, porque verso 8 a 11 compõe a noiva, certo? Compõe a noiva, que começou no verso 7 de Apocalipse 10. Brana era a noiva. Ele está ligado à noiva. Nós não podemos tirar Brana da noiva, porque dele, Brana, sendo profeta e apóstolo de Efésios 4:11, dependem os pastores
Certo, meu irmão? Achou? Vamos concluir então com esse parágrafo. O único lugar de adoração provido por Deus. 151. Aleluia. Espero que você tenha entendido. Certo, meus irmãos? Vamos lá. Agora, vocês que tiveram aquela velha mãe metodista que gritava e assim por diante, que você ficava pensando, se ela não falou em línguas, não estará lá. Isto é mentira. Ela era esse mesmo Espírito Santo que você tem hoje, mas estava na forma de borla, não de restauração de dons. Mas todos os 7 dias só come pães asmos. A palavra, aqueles no passado, aqueles que se denominaram, estão mortos. Eles são talo. Eles só serão ajuntados e queimados. Mas a vida continua passando adiante. E o que acontece? Toda a vida que estava no talo, borla, na casca, tudo culmina no trigo. E aquele mesmo Espírito Santo que trouxe Lutero, trouxe Wesley, trouxe Pentecostais, quero grifar essa parte aqui, culmina na noiva, na ressurreição. Aquele mesmo Espírito que trouxe Lutero, Wesley, trouxe Pentecostais, culmina na noiva, na ressurreição. Culmina nesta segunda Eva. Apocalipse 10. Culmina nessa segunda Eva. Sim, nesta ressurreição espiritual de dentro do denominacionalismo, saindo de Laodiceia, sai dela, povo meu. Aleluia. E Brana foi este que subiu em Apocalipse 4 primeiro. João sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. Quem subiu primeiro? Foi Brana. A obra-prima, esta noiva Brana. A família. Glória a Deus. Esta família. Brana. A obra-prima de Deus, a segunda Eva restaurada, não uma terceira, porque se tivesse uma terceira Eva, teria um terceiro Adão, e Jesus Cristo, a coluna de fogo, o anjo forte que desceu do céu, ele é o último Adão, o segundo Adão que subiu e desceu, para encontrar sua segunda Eva. Portanto, Apocalipse 10, de 1 a 7, não é o esposo, e de 8 a 11, a esposa. Não, você tem um esposo, a palavra revelada, que desce do céu, Apocalipse 10, 1, encontrando sua esposa, a segunda Eva, Brana, da qual nós fazemos parte. Porque você tem ali agora, Efésios 4, 11, a noiva. A noiva é Efésios 4, 11. A noiva é Efésios 4, 11. O profeta e apóstolo Brana, segunda noiva, no seu dia que pregou a terceira etapa e não explicou. Deus proibiu irmão Brana de explicar, para que depois viesse, verso 8 a 11, nós, compondo esta noiva de Efésios 4, 11, evangelistas, pastores e mestres, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Agora, isto é fato, isto é real. Deus não trata com um grupo de homens. E esta revelação da terceira etapa, a explicação dela tinha sim que vir por meio de uma só pessoa. E veio. Mas hoje não temos mais uma só pessoa. Porque hoje temos o ministério do quíntuplo de Efésios, evangelistas, pastores e mestres, comendo e pregando a mesma coisa. Aleluia! Somos essa segunda Eva restaurada, que começou com o irmão Brana. Deixa eu ler com você rapidinho. A obra-prima 174. Eu preciso ler esse parágrafo para terminar. Aleluia. A obra-prima 174.
174, a obra-prima. Porque nós estamos vendo esta noiva. Não podemos jogar tudo para Brana e excluir o trabalho de comer livrinho e profetizar de novo, não, filhos. Estamos excluindo, não. Esse trabalho é um trabalho de Deus. Certo? Mas Brana faz parte dessa noiva. 174, vamos lá. A grande obra-prima, é isso? A grande obra-prima de uma família. O segundo Adão e a segunda Eva, agora prontos para o jardim, o milênio. Quantos Adão? 3, o terceiro Adão? Quantas Eva? 3, a segunda Eva? Não. A grande obra-prima de uma família. O segundo Adão. Quem é o segundo Adão? A coluna de fogo, Cristo, mesmo Senhor que desceu do céu, o anjo forte que desceu do céu. Ele é o segundo Adão. E a segunda Eva, Brana no seu dia. E nós fazemos parte de Brana, também somos essa segunda Eva. Somos Brana. Porque é uma família, a família Brana, a grande obra-prima de uma família, o segundo Adão e a segunda Eva, agora prontos para o jardim do Éden, amém. De volta à terra, aleluia, o grande escultor não os deixou ali embaixo, ele tomou o tempo como ele fez através de milhões de anos, modelando o primeiro casal perfeito, e eles caíram. Agora ele tem sido através de milhares de anos e está moldando outra vez, e agora aqui estão eles prontos. Aleluia. Aqui estão eles prontos. 176, a obra-prima. Quem vai para o milênio, filho? Quando ele descer ali no milênio, não é o terceiro Adão no milênio. Cristo desce no milênio com sua esposa, depois da grande tribulação, que houver o grande dia e terrível dia do Senhor, que não vai ficar nem raiz nem ramos, que morre todo mundo antes do milênio. No milênio ele desce. Quem desce? O terceiro Adão? Não, o segundo Adão, segundo Simão Brana. Quem desce no milênio? Os santos redimidos, quem são? Uma terceira Eva? Não, é a segunda Eva. Porque agora ela foi restaurada em Apocalipse 10. Brana, verso 7. Sétimo anjo. A obra-prima noiva. A segunda Eva. Mas ele não é sozinho a segunda Eva, não, filho. Nós fazemos parte dessa segunda Eva. Somos essa segunda Eva restaurada. Estamos comendo o livrinho e profetizando outra vez. Aleluia. 176. Observem a grande obra-prima da família. O marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família a não ser que eles sejam um. Eles têm que ser. Se eles não são, não será uma boa família. A esposa puxando para um lado e o marido para o outro, isso faria uma família horrível, mas em acordo, com amor, um para com o outro, esta é a família. E agora aquela foi a obra-prima de Deus. E todas as verdadeiras famílias aqui retratam aquilo. Vem, e agora a família, a obra-prima, agora no tempo de Brana, a família, a obra-prima tem vindo outra vez. A família, obra-prima tem vindo outra vez. Que família, obra-prima, irmão Brana? Cristo, o noivo, segundo Adão, a coluna de fogo, onde forte que desceu do céu. Isso a segunda noiva Brana,
a família, a obra-prima no tempo dele. Claro que nós também fazemos parte de Brana. Viemos depois do verso 8 a 11, quando João come o livrinho para profetizar outra vez. Somos ainda Brana, somos ainda a obra-prima, somos esta família Brana. A segunda Eva não é uma terceira, não é tirado de Brana uma terceira Eva. Não, Brana não é o terceiro Adão. Ele é a segunda Eva, como eu sou, você também. Aleluia. Oh, meu Deus. E agora? A família, a obra-prima, tem vindo outra vez. Cristo e sua noiva. Cristo, a coluna de fogo. Cristo, o segundo e último Adão. Cristo, o anjo forte que desceu do céu. Cristo, mesmo Senhor que desceu do céu. E sua noiva Brana. Verso 7 de Apocalipse 10. E depois, vem depois do verso 8 a 11. Ninguém pode excluir o verso 8 a 11. Somos nós que também fazemos parte dessa noiva Brana, desta perfeita noiva. E agora a família obra-prima tem vindo outra vez, Cristo e sua noiva, prontos para virem o segundo Adão e sua segunda Eva. A segunda Eva é de Brana até hoje, a segunda Eva é de Brana até agora, assim como o ministério da noiva começou de Brana e até hoje, vai até o rapto. O segundo Adão e a segunda Eva prontos para retornarem para sua casa, e todo o quadro tem sido redenção do que isto foi, trazendo de volta, veja, exatamente trazendo de volta outra vez. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Pai. Ajuda-nos que todos possamos ver essas verdades. Ó Deus, ajuda teu povo. Como é bom estar esclarecido, Pai. Ver o teu trabalho, ver a tua obra magnífica. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Ao findar a minha lida e a glória alcançar, e na terra prometida o meu barco ancorar, quero ver as avenidas e passear pelos jardins. Eu já sinto sua glória sobre mim. Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se a pedra ou espinhos não impede a jornada prosseguir. Se a neblina o caminho ofuscar, quando eu olho para cima, resplandece a sua luz. Eu prossigo carregando a minha cruz. Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se a pedra ou espinhos não me impede a jornada prosseguir. Eu tropeço no caminho, eu não posso vacilar. Quando eu piso nos espinhos, eu prossigo a caminhar. É Jesus que vai na frente, Ele é